R$ 2, a cédula de menor valor monetário no Brasil. Para a obra missionária, ela é de maior valor. Demonstre sua generosidade. Faça agora um Pix de pelo menos R$ 2 utilizando a chave eufaçomissões2reais@gmail.com. Pronto! Em poucos segundos sua ajuda estará beneficiando algum missionário ou projeto social. Exercite sua generosidade. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus a fazer o que precisa ser feito. Realização: Sename, CGADB, apoio CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 12. O banquete de Esther. Denúncia e livramento. Com a graça de Deus, estamos na lição 12. O banquete de Esther. Denúncia e livramento. Agora, o capítulo 7 do livro de Esther narra o segundo banquete. O segundo banquete em que a rainha ofereceu para Assuero e para Amã. E será nesse banquete, com muita firmeza, que Esther vai denunciar Amã diretamente a Assuero. Então, chegou o momento, né? Todo o cenário estava agora preparado, no momento certo, no momento de Deus, para que Esther tomasse a atitude corajosa e decisiva que ela precisaria tomar. O nosso texto áureo diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Verdade prática. Devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Essa teologia pública, né, que está nesse livro aqui, que os princípios de uma teologia pública, nos ensinam algumas lições espirituais importantes. A primeira lição, que nós devemos reconhecer as autoridades. Romanos capítulo 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades são ministros de Deus, são servos de Deus, né, para punir o mal. Então isso é regra. Existem exceções, existem injustiças, existem, mas nós temos que recorrer ao Deus que constitui as autoridades, que é o que aconteceu aqui no caso da história de Esther. Esther, Mardoqueu, os judeus buscaram a Deus. Havia uma injustiça perpetrada contra os judeus, mas eles foram buscar a Deus, eles foram orar para que Deus dirigisse pelos caminhos, pelos meios corretos para resolver o problema. O grande problema é quando nós desconsideramos o valor da autoridade humana, achamos que Deus e as autoridades são coisas desconexas e às vezes é Deus que está usando a autoridade. Deus às vezes usa a autoridade com chicote. Se nós nos submetemos a Deus, Deus intervém e muda o coração da autoridade. Diz aqui o texto: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. O grande problema é que quando nós vemos aí um dualismo, né, até uma dicotomia, uma separação, ou uma ausência de conexão entre as autoridades humanas e Deus, nós cometemos alguns erros em função disso. O primeiro é não confiar em Deus, né, é não esperar em Deus, é tentar agir com os nossos próprios recursos. E o segundo é confiar demais no homem quando ele aparentemente atende às nossas pretensões e não entender que ele é apenas um instrumento de Deus. Então esses são equívocos aí de uma teologia pública que desconsidera o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Então, com toda clareza, temos que entender: Deus, na sua soberania, constitui as autoridades e nós devemos nos submeter às autoridades, dar a César o que é de César. No caso de toda e qualquer injustiça, temos que recorrer a Deus e Ele nos dará os instrumentos
né, que nós vamos usar. Existem vários instrumentos, conforme o tempo, conforme o sistema de governo, são os instrumentos que Deus nos dá e os meios que ele pode agir. No caso aqui de Assuero, nós vamos ver Deus tirando o sono do rei, fazendo o rei ler as crônicas, fazendo o rei honrar Amã. Então, uma ação direta de Deus. Mas tem também a parte de Esther, e Esther está fazendo sua parte. No primeiro encontro com o rei, depois o primeiro banquete, agora o segundo banquete. Então existe a parte exclusiva de Deus, todavia resultado da intercessão, do jejum. E existe a parte do homem, todavia guiado por Deus. Então no nosso relacionamento com o Estado, nós temos que entender todos esses princípios que são bíblicos e os princípios são imutáveis. Por isso que quando nós vamos escolher os mandatários, nós temos que fazer sob oração, orando a Deus para que nos direcione, para que a gente tome a melhor decisão, né? Obviamente não tomaremos uma decisão que resolverá o problema, porque o sistema humano pecaminoso, ele é incorrigível. Mas como disse Paulo, pelo menos Deus, será possível Deus fazer com que as autoridades trabalhem de alguma maneira que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, que é o que nós precisamos, né? Que tenhamos oportunidade de trabalhar, de servir a Deus, de cuidar da nossa família, isso é o que nós precisamos. E reconhecer as autoridades, porque o Estado é importante, o Estado cuida dos interesses coletivos. Nós resolvemos nossas questões individuais, mas as questões coletivas são cuidadas pelo Estado. A educação é uma necessidade pública, um serviço primário, um serviço essencial. A saúde, mais ainda, uma necessidade primária, essencial, que é assegurada pelo Estado, a saúde pública. A segurança pública, como a segurança pública é importante, nós temos que orar a Deus, orar pelas estruturas de segurança, para que Deus possa usar essas estruturas para conter e combater os crimes, as violências e nos guardar, nos proteger, para que Deus nos esconda. O sistema de distribuição de água, o sistema de telefonia, o sistema de energia elétrica, o sistema burocrático de legalização de imóveis, de titulação, de regramento do sistema financeiro, o serviço público é importante e nós não podemos ser radicais. Temos que reconhecer, sob pena de nós estarmos sendo até ingratos com Deus, reconhecer a importância do Estado. E aqui nessa lição nós vamos ver a rainha recorrendo ao chefe de governo, ao rei, né, para resolver aquela crise, aquele problema grave que estava ocorrendo no reino da Pérsia, colocando em risco a vida de todos os judeus de todas as províncias. O primeiro ponto da nossa lição, o banquete e a denúncia, a instabilidade de Amã. Aquele dia foi um dia terrível para Amã, né? Cedo ele saiu de casa, imaginando que iria falar com Assuero para que ele autorizasse enforcar Mardoqueu. Ao invés disso acontecer, ele serviu de guia, né, para o cavalo que transportou Mardoqueu pelas ruas de Suzã. Em casa, ouviu aí um mau prenúncio da sua própria mulher e dos seus amigos de que ele estava em uma rota de queda, né? E agora ele tem que ir para um banquete. Naquele clima desfavorável, ele agora precisava ir para um banquete. Certamente foi um banquete horrível, né? Ele, na situação que ele estava de humilhação, certamente não foi um banquete assim tão agradável. O segundo subtópico, né, do primeiro tópico da lição, fala sobre o banquete do vinho. Aqui vamos nos deter um pouco aqui nesse assunto, porque sempre que às vezes se fala de vinho, algumas pessoas invocam textos da Bíblia, como um texto como esse, para dizer que na Bíblia havia o uso corrente do vinho. Primeiro que temos que considerar o contexto. Nós estamos aqui no reino persa e era um reino pagão, e todos os reinos pagãos, as bebidas eram usadas livremente. Então o uso do vinho aqui era comum dentro daquele contexto. O uso do vinho no Antigo Testamento, a Bíblia mostra em vários lugares os prejuízos que o vinho causa. Nós temos, por exemplo, no caso de Noé, Gênesis 9, versículos 20 a 27, né, que Noé plantou uma vinha
se embebedou e ficou nu, né? Teve aquela situação vexatória. Ele, depois de ter obtido aquela grande conquista, grande vitória, né? Atravessar todo aquele período do dilúvio, ser um grande instrumento de Deus, agora teve aquele momento de fraqueza que vai causar prejuízo para ele e para os seus filhos, inclusive, especialmente para um deles. Gênesis 19:31, o uso do vinho, né, pelas filhas de Ló. As filhas embebedam o próprio pai, né, e se deitam com ele numa relação incestuosa. Então o vinho sendo usado de uma maneira assim altamente degradante. No livro de Provérbios, nós temos vários textos no livro de Provérbios que denunciam, né, o vinho e os prejuízos que o vinho causa. Por exemplo, Provérbios 20, o versículo 1 diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então, o vinho e toda a bebida forte não são recomendáveis pelos graves prejuízos que causam para o indivíduo e para as relações humanas como um todo. Provérbios 23, versículo 29 a 35, diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa livremente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar? Ainda tornarei a buscá-la outra vez. O que esse texto aqui nos mostra? Primeiro, o caráter sedutor do vinho, vinho enganoso. Por isso o texto diz para não se demorar perto do vinho, não olhar para o vinho. Não são poucos os exemplos de pessoas que começaram a experimentar o vinho e dizendo que era apenas social, né, que era apenas um experimento, mas foram gostando e foram se enveredando pelo caminho das bebidas alcoólicas e se tornaram, inclusive, dependentes. E aí os problemas são graves, né? O problema moral, né, é um dos problemas que acompanham. A falta de equilíbrio, né, na vida, no sentido geral. O texto narra aqui um homem que perdeu totalmente o equilíbrio da vida, ficou sem rumo por causa da bebida alcoólica. Então o vinho não é recomendável nem no Antigo, nem no Novo Testamento. No Novo Testamento a mensagem é: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ainda sobre o vinho, nós temos o exemplo dos recabitas, né? No exemplo dos recabitas, nós vamos aqui os filhos da casa de Recabe, né? Da casa dos recabitas, eles se recusaram a tomar vinho, né? Eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. E o profeta Jeremias, então, faz um paralelo entre a conduta dos filhos de Israel e dos recabitas, que não tomavam vinho. Versículo 16, do capítulo 35 em diante, diz: visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Os recabitas tiveram uma recompensa da parte de Deus porque honraram a tradição da família, honraram o mandamento dos pais. Nós pertencemos
a uma igreja e aprendemos dos nossos pais que nós temos que nos abster totalmente do vinho. E esse exemplo dos recabitas é um exemplo muito eloquente. Nós temos que honrar, né? Além da Bíblia falar claramente a respeito do vinho, temos que honrar todos os ensinos que recebemos e Deus nos recompensa por isso. Então, ainda que fôssemos olhar só sob esse prisma, só sob o prisma aí da tradição, né, nós deveríamos continuar fazendo o que sempre aprendemos e o que sempre fizemos. Então, que Deus nos guarde de todo tipo de descuido em relação a toda e qualquer bebida alcoólica, e Deus continuará honrando o seu povo, honrando a sua igreja pela distinção em relação ao mundo. Não entraremos em polêmicas, em debates a respeito desse assunto. Ouviremos que ouçamos os conselhos bíblicos, que observemos os exemplos, os prejuízos que o vinho causou na vida de tantos personagens e que analisemos os bons exemplos como dos recabitas e como Deus se agrada quando nós honramos, né, os nossos pais, a nossa tradição. Repito, critica-se muito tradição, mas a tradição tem o seu valor. Todas as boas tradições precisam ser conservadas e isso glorifica a Deus e traz bênção ao nosso coração. Então, durante aquele banquete, o rei pergunta para a rainha qual era a sua petição e ela, de uma maneira muito firme, então, diz ao rei que a sua petição era a vida do seu povo. E então o rei pergunta, depois dela narrar a trama que tinha sido urdida, ele pergunta então quem é que tinha feito aquele plano, aquela trama. A pergunta do rei é um pouco estranha, né? Porque não é de se imaginar como que ele não sabia, porque ele mesmo que autorizou. Talvez ele não soubesse de que se tratava dos judeus, talvez ele não soubesse que, provavelmente não sabia ainda, né, que Esther era uma judia, então nós não sabemos, mas sabemos que ele presumiu. E Esther foi muito forte, foi muito firme. O equilíbrio emocional de Esther é um exemplo digno de ser destacado. A mulher virtuosa, conforme está em Provérbios 31 e 26, ela sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Em outras palavras, né, usando palavras bem populares, a mulher virtuosa não faz barraco, né? A mulher virtuosa não promove nenhum tipo de contenda, né, de confusão, de alvoroço. Ela sabe abrir a boca com sabedoria. E foi o que Esther fez. E no momento certo, ela denunciou a Amã com toda a firmeza. O segundo ponto fala sobre a fúria do rei contra a injustiça, quando o plano foi revelado. Então, o rei ficou furioso. Esther, então, indicou que era Amã, né? E o rei, visivelmente irritado, deixa a sala onde estava ocorrendo o banquete, né? E vai para o jardim. E nesse ponto, Amã já percebeu que a sua sina, né, estava já praticamente selada, o seu destino estava selado. E ele então, numa atitude de desespero, se lança sobre o aposento, o divã, o sofá ali de descanso da rainha. E quando o rei retorna, a cena que ele vê é Amã deitado junto à rainha. E ele então interpreta aquilo como se fosse aí talvez uma tentativa de abusar da rainha, né? Naturalmente que essa reação de Assuero não é de todo explicável, porque é evidente que Amã sabia, né, da proximidade do rei, mas a reação do rei foi exatamente esta aí, né? Capítulo 7, versículo 7. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho,
Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Os servos de Assuero já entenderam que a decisão do rei já estava tomada. Aí um deles, chamado Arbona, um dos eunucos, né, um dos servos do palácio, que servia, assistia o rei diretamente, levou ao conhecimento do rei que tinha uma forca preparada. Então, uma coisa a se destacar aqui, né? Essa forca tinha sido preparada um dia antes. E até os servos do palácio já sabiam que essa forca estava preparada, e não só que estava preparada, mas sabiam até a altura, né? 50 côvados de altura, que dá mais de 20, né? Mais de 20 metros, né? O tamanho exato, 22 metros. Alguns estudiosos apresentam um tamanho maior, 25 metros, mas mais de 20 metros aquela forca. A gente não sabe por que Amã fez uma forca tão grande. Alguns eruditos, alguns estudiosos entendem que ele pretendia fazer uma execução pública, por isso a forca seria tão grande. O ponto 3, o grande livramento. Com essa sugestão de Arbona, né, para o rei em relação à forca que Amã tinha preparado, ele então acolheu, né, o rei Assuero acolheu essa sugestão e ordenou que Amã fosse enforcado na própria forca que ele havia preparado. Aí nós temos aqui o ponto 3, né, o grande livramento. Verificamos então como os ventos mudaram, né? Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Agora, um dia depois, né, ou naquele mesmo dia, mas horas depois, houve uma mudança de cenário. Até os servos que se inclinavam diante de Amã agora se voltaram contra ele. Esse Arbona aqui mesmo, talvez tenha sido um daqueles que tinham denunciado o próprio Mardoqueu para Amã. Então isso é uma coisa que a gente precisa também aprender, né? A questão do poder é muito volúvel. Existem pessoas que estão de acordo com as conveniências, né? Ele está do lado de quem está no poder. Quando uma pessoa não está mais no poder, se vira contra, né? Então a falta de uma fibra moral. É claro que aqui Amã estava colhendo aquilo que ele havia plantado. Todavia, o que nos chama a atenção é esse fato, né, de ser muito volúvel o comportamento das pessoas aqui no entorno do poder. Então, o homem que um dia antes, ou naquele mesmo dia, era reverenciado com todas as honras, agora um dos servos do rei sugere, né, o seu enforcamento, e o enforcamento então é determinado. Em ambientes de poder, às vezes impera esse sistema de conveniência, né, com as pessoas mudando de lado facilmente. A conclusão: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. É o espírito rebelde e contumaz do homem que o leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio e planejou, de forma implacável e cruel, a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde o nosso coração de toda maldade. Que o Senhor encha o nosso coração de temor. Que nós possamos temer a Deus, sabendo que nada fica impune diante do Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe, que tenhamos uma excelente aula na nossa escola, em nome de Jesus. E apenas para reforçar, se você não adquiriu ainda o livro de apoio, né, nós já estamos próximos do encerramento do trimestre, mas ainda é tempo de adquirir o livro de apoio para você ter na sua biblioteca como consulta, né, para os seus estudos, no dia a dia, esse livro que traz o comentário de 2 livros históricos, né, o livro de Ruth e o livro de Esther. Deus abençoe em nome de Jesus.